E quando nós olhamos no texto hebraico, a palavra salmo é tilehim, que quer dizer cânticos, louvor. Na Septuaginta, o título ou a palavra, a expressão é psalmoi, que quer dizer também cânticos ou poesia. Louvado seja o nome do Senhor. Você vai encontrar também outro termo para os salmos, que é o saltério, que é a harpa de 10 cordas, nome dado aos livros ou ao livro dos salmos. Pois quando nós olhamos para os salmos e começamos a ler, nós descobrimos que os salmos apresentam Deus de uma forma muito especial. Os salmos vai apresentar Deus como fortaleza. O salmo vai apresentar Deus como rocha. Os salmos vai apresentar Deus como escudo, vai apresentar Deus como pastor, vai apresentar Deus como guerreiro, vai apresentar Deus como criador, vai apresentar Deus como rei, vai apresentar Deus como juiz, vai apresentar Deus como redentor e vai apresentar Deus como sustentador. Então os salmos ele apresenta Deus em sua grandeza. Os salmos também vai falar das lamúrias dos homens, das angústias, das dificuldades. Vai apresentar Deus de uma forma tão poderosa como o irmão, antes da oração, aqui citou no Salmo 91. Ele protege, ele é refúgio, ele é fortaleza, ele é socorro. E bem presente, é um socorro completo na hora da angústia. Queridos irmãos, quando nós olhamos para o Salmo de número 23, os salmos eram cânticos que eram entoados, eles não eram lidos, eles eram cantados nas solenidades do povo de Israel. No campo de batalha, o povo cantava os salmos, a arca ia na frente e um grupo de adoradores vinham depois, porque todos nós sabemos que quando a arca partia, depois de 1 quilômetro de distância, que o povo poderia seguir a arca. A arca representava a presença de Deus no meio do povo. Se você olhar com cuidado e você estudar com minúcia o texto, você vai descobrir que no Salmo de número 23 ele tem 6 versículos. Mas dentro do Salmo 23 você vai encontrar 7 nomes de Deus. E os nomes de Deus, em sua contrapartida, ele vai nos ensinar as ações de Deus em favor do seu povo. O Salmo de número 23 é o Salmo do pastor, é o Salmo do cuidado, é o Salmo, glória a Deus, daquele que cuida, daquele que ajuda, daquele que provém aquilo que é necessário para o rebanho. Quando nós olhamos para o Salmo de número 23, composto por 6 versículos, mas dentro dele está embutido os 7 nomes de Deus, você vai encontrar o primeiro nome, que é o Jeová Roi, que é o Senhor, é o nosso pastor. Você vai encontrar dentro do Salmo o segundo nome, que é o Jeová Jireh. Você vai encontrar o terceiro nome, que é o Jeová Shalom. Você vai encontrar dentro do texto Jeová Rafá. Você vai encontrar dentro do texto que é o Jeová Dersidequel. Você vai encontrar dentro do texto o Jeová Shammah. Você vai encontrar dentro do texto o Jeová Nissi. Você vai encontrar no texto, glória a Deus, dizendo que Ele é a nossa bandeira e a nossa vitória. Nós precisamos entender que quando nós lemos o Salmo de número 23, ele não começa dizendo que Deus é pastor, ele começa dizendo que Ele é o Senhor. E quando nós passamos a observar e procurar dentro do original, a palavra que começa com o Salmo de número 23, não é que Ele é o pastor, mas que Ele é o Adonai, Ele é o dono, Ele é o soberano. Então nós precisamos entender que o Salmo de número 23 começa no deserto, mas termina dentro da casa. Eu preciso entender uma coisa, que aqui a Bíblia Sagrada diz na nossa tradução que nada me faltará. No original é de nada terei falta. Então, irmão, se você ler o Salmo 23, você vai ver que a única coisa que não vai faltar no Salmo 23 é a presença de Deus, porque ele começa com o Senhor e termina na casa do Senhor. Ela começa com o dono e termina com o dono. Ele começa com o soberano e termina com o soberano. Querido irmão, amada igreja, louvado seja o nome do Senhor. Eu aqui estou alegre e contente, por quê? Porque ontem celebramos a última ceia
ceia do irmão Braga. O evangelista Elias estava lá celebrando a ceia conosco. Meu irmão, aquele lugar está pequeno tanto para a quantidade quanto pequeno para o que Deus está fazendo lá. Os crentes lá estão feito barril de pólvora, não pode ouvir nem aleluia que já começa a rodopiar e sapatear na presença de Deus. Jesus já batizou 11 com o Espírito Santo. Ontem na ceia, da última ceia, Jesus fez um mover tremendo naquele lugar, salvou 2 almas e estamos dando glória e enaltecendo o nome daquele que continua sendo o dono e o soberano nesta obra. Querido irmão e amada igreja, quando nós olhamos para o texto, e se você ir para a cultura judaica, o salmista Davi escreve com muita propriedade, porque Davi sabia o que era cuidar de rebanho. Davi sabia os perigos que tinha na região de Israel, na Palestina. Ele sabia o que era conduzir ovelhas. Ele sabia que aquele animal, por natureza, ele não tem um senso de luta. Ele não tem, é um animal medroso, não covarde, mas um animal medroso que se assusta com tudo. E se você ler o contexto histórico, você vai descobrir que as ovelhas, elas são tão medrosas que quando ele fala de levar águas tranquilas, tinha ovelha, segundo o historiador, diz que ela se espantava até com o reflexo do seu rosto na água, que às vezes o pastor tinha que pegar a água do riacho na mão e levar à boca da ovelha. Ela dependia exclusivamente do pastor. Ó querido irmão e amada igreja, quando nós olhamos o texto, o pastor tinha o rebanho todos os dias e tem que ser bem de madrugada, por causa do sol escaldante na Palestina. Então de madrugada ele tira o rebanho e leva para as campinas, porque o texto vai dizer que ele sai conduzindo, e quando ele leva o rebanho, ele encontra no meio do deserto um oásis, aonde tem plantas, aonde tem relva, aonde tem grama, aonde tem água, e todos os dias o pastor fazia esta trajetória. Mas eu te digo nesta noite que este mesmo ato, a Bíblia nos ensina, já que ele é o rei da abundância, já que ele é o dono da obra, já que ele é soberano, ele é o pastor, que o pastor é referência de cuidado. O pastor é aquele que alimenta, o pastor é aquele que cuida, o pastor é aquele que cuida das feridas. Ele vai fazer de tudo por causa do seu rebanho, porque sabe que as ovelhas nada pode se ele não estiver conduzindo o rebanho. Eu ontem ouvi, e nós ouvimos na terça-feira, que o profeta, ele tem que ser profeta mesmo, tem que andar na presença, tem que fazer a vontade, porque sendo profeta ainda continua sendo ovelha. Louvado seja, depende do seu pastor, depende do soberano. Mas quando nós olhamos o texto e olhamos na cultura judaica, este homem que é o pastor, ele tira o rebanho logo cedo e leva, conduz, guia para as águas tranquilas, um lugar onde tem alimento. E se todo dia ele fazia isso, deixa eu te dizer nesta noite que também para a tua vida, para a tua existência, vai ter cuidado diário de Deus na tua história. Deus vai prover para ti o alimento fresco e a água para saciar a tua alma. Deus, ele sempre vai ser, Deus, ele sempre vai ter, Deus, ele sempre vai estar, porque o salmista diz, começa com o Senhor e termina na casa do Senhor. Mas a trajetória da igreja é essa, ela passa pelo deserto, ela vai ter os oásis de Deus para alimentar a sua alma. Nesta noite, o teu Senhor, que é o teu pastor, que cuida, que te conhece. Eu ouvi um testemunho de um pastor, ele dizendo que uma certa vez ele foi em Jerusalém, nesta viagem para conhecer a Terra Santa, e quando ele chegou no meio, ali pela cidade de Jericó, ele encontrou um rebanho de ovelha e alguns pastores, e tinha um pastor que estava no meio do seu rebanho, e dentro do rebanho tinha uma ovelha que era muito arisca, que era muito áspera, e diz, o povo achou bonito, e desceram os viajantes de dentro do ônibus turístico, e ali estava o guia turístico, e ele desceu, e foi lá ver, tirar algumas fotos, e disse, olha, nós precisamos ficar aqui, mas apenas por 10 minutos, porque temos que seguir viagem. E quando eles olham, estava lá o pastor, ele estava com a ovelha arisca que estava fugindo direto do meio do rebanho. E o que foi que ele fez? Diz o pastor, que o pastor da ovelha lá, ele pegou a ovelha fujona, quebrou
ficaram abismados com a ação do pastor, de ter quebrado a perna da igreja fujona, da ovelha fujona. E quando ele pergunta, aí ele disse: olha, essa ovelha já me deu muito trabalho, é a única que eu boto quando a gente sai para levar as ovelhas para comer nas campinas, é a única que some no meio do rebanho. Aí ele disse: sabe por que eu quebrei as pernas dela? Porque a partir de hoje ela não vai mais fugir. Agora só tem uma coisa: enquanto as outras vai andando, ela todo dia eu boto nas costas e levo nos braços. Meu irmão, não adianta, porque quando você não puder caminhar, o teu pastor vai te levar nas costas, ele vai te levar todos os dias, vai te sustentar todos os dias, porque o Salmo diz que ele leva para os pastos verdejantes e as águas tranquilas. Vai ter provisão todo dia, vai ter provisão todo dia, vai ter provisão todo dia. Se tem provisão, tem cuidado, se tem cuidado, tem ação. Se tem ação, é o amor de Deus por você e por mim. Descanse, porque ele ainda continua sendo o seu pastor. Aleluia. Glória a Deus. Eu vou correr, porque as horas não esperam. Louvado seja o santo nome do Senhor para todo sempre. A igreja começou no deserto. Por quê? Porque Jesus começou no deserto, João começou no deserto, louvado seja, e Paulo começou também no deserto. Por quê? Porque a Bíblia diz que quando Paulo se converte, ele vai para a Arábia estudar por 14 anos, para depois voltar para pregar a palavra de Deus. E tem muitas das vezes que a gente não queremos passar pelo deserto. Tem muitas das vezes que nós reclamamos quando estamos no deserto. Porque, querido, não se esqueça, vai começar no deserto, mas vai ter provisão de Deus no deserto. Aleluia. Vai ter cuidado de Deus. O pastor está na frente. Se ele está na frente, tudo dá certo. Aleluia. Não passe na frente dele, continue atrás dele, porque atrás dele ele continua sendo o teu escudo, ele continua sendo a tua fortaleza, ele continua sendo aquele que te guarda e te protege com a sua sombra e a sua mão poderosa. Mas quando nós olhamos o decorrer do salmo, começa com o Senhor e termina com o Senhor. A única coisa que não falta no salmo é a presença de Deus. E na presença de Deus, a Bíblia diz que até a tristeza salta de alegria. Você sabia que é pecado o crente estar triste? É pecado entrar aqui servindo o Deus da alegria e ficar cabisbaixo. Porque Paulo diz em Filipenses capítulo 4, versículo 4: regozijai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai. Alegre-se, alegre-se. Ele não diz alegre-se no homem. Não se alegre no pastor, não se alegre no presbítero, não se alegre no pregador, não se alegre no irmão. Se alegre no Senhor, se alegre no Senhor, se alegre no Senhor. Aleluia. Começa no deserto, mas diz a Bíblia Sagrada, e o texto também vai dizer: veja que saindo do aprisco para levar para os oásis encontrados no deserto, quem vai guiando é ele, quem vai levando é ele. Então o Salmo começa dizendo que ele é o nosso pastor, mas ele diz também que ele é o Jeová Jireh. Nada vai faltar, porque ele tudo provê. Mas veja que quando nós chegamos, ele diz: refrigera a minha alma, guia-me pela vereda da justiça, pelos caminhos retos, por amor do seu nome. Aí ele vai dizer: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Aí a primeira coisa, não é por causa do cajado, porque tu estás comigo. Aí depois que está com ele, o restante do cuidado é com ele, porque ele estando na frente, vem cajado, vem o azeite e vem o vinho para sarar as feridas das ovelhas. Aí a gente olha, e se você pegar um mapa da região geográfica de Jerusalém, você vai encontrar que este vale da sombra da morte, segundo a maioria dos estudiosos, vai dizer que é um lugar real, aonde as montanhas são muito íngremes, e pedras soltas e feras que podiam devorar, matar as ovelhas, e o lugar era tão apertadinho que naquele caminho não dava para ir uma ovelha do lado da outra, tinha que ir uma atrás da outra, tinha que fazer uma fila indiana. Aí, meu filho, aí eu pergunto para você nesta noite: você quer sair do vale? Entendeu? Mas que disse que quer. Aleluia. Quer sair do vale mesmo? O Salmo ensina duas coisas, e a Bíblia também. Para sair do vale, o que é vale?
A palavra vale no original quer dizer buraco. A palavra vale no nosso Aurélio quer dizer extensão longa de terra baixa que separa uma colina de outra, uma montanha de outra. Mas deixa eu te dizer nesta noite que o vale não vai separar você de Deus e o vale não vai separar Deus de você. O vale pode separar uma montanha de outra, mas o vale não separa o teu Deus de você e de você do seu Deus. Oh glória! Porque, irmão, porque a Bíblia diz que nada, Paulo diz, nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem a profundidade, vale não separa a crente, vale aproxima crente de Deus, porque no vale Deus continua na frente do crente. Mas tem duas coisas para sair do vale, e a Bíblia nos ensina, glória a Deus, porque quando nós olhamos, o vale é do deserto, o vale é buraco, o vale é separação, mas o vale está no deserto, e no deserto muitas vezes alguém me, eu estou perecendo no deserto. Eu nunca vi dizer na Bíblia que alguém pereceu no deserto, só se Deus deixar. O povo de Deus não, a não ser aqueles que desobedeceram a Deus, que saíram 3 milhões de pessoas do Egito, dentro da terra prometida só entrou 2, Josué e Caleb. Mas naquele lugar, nos 40 anos de peregrinação, a sandália não ficou velha, a sandália não encolheu, a roupa não rasgou, a roupa não ficou velha. Quando mandou maná no céu, o povo se fartou do maná, queremos carne. Deus, não sei onde Deus abriu um frigorífico no deserto, mas Ele mandou carne que os homens comeram até botar pelos ouvidos e olhos, narizes. Meu filho, lá no deserto, Deus ainda tem a pedra que jorra água, porque se você pegar qualquer comentarista de Norma Champlin, vai dizer que Deus fazia sair, brotar daquela rocha para aquelas 3 milhões de pessoas, 84 milhões, 382 litros d'água por dia. Meu filho, tem provisão grande no deserto. No deserto Deus ainda é Deus, no deserto Ele ainda faz, no deserto Ele ainda pode, no deserto Ele ainda é, no deserto Ele ainda vê, no deserto Ele ainda age, no deserto Ele ainda é Deus. No deserto Ele ainda é, porque o que é deserto? A palavra deserto no original é Bar Mitzvah. A palavra Bar Mitzvah quer dizer lugar aonde se ouve a voz de Deus. No deserto Deus ainda fala, no deserto Deus ainda age. Oh glória, oh glória, oh glória, aleluia. O que é que eu faço para sair do vale, irmão? 2 coisas: escute a voz e siga o pastor. Seguir, ouvir a voz e seguir o pastor? Claro. João 10, 27. João 10, 27 do Evangelho. Ele diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu a conheço e elas me seguem. Se na frente, no vale, ele vai na frente, você tem que seguir ele. Mas você, para sair, tem que ouvir, porque o segredo do crente não está na vista, está aqui na audição. Você tem que ouvir, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Bartimeu não enxergava nada, mas ouvia muito bem. Oh glória, oh aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Quer sair do vale? Faça 2 coisas: ouça a voz e siga o pastor. Ouça a voz e siga o pastor. Agora, para sair do vale, não vai sair com a vida desmantelada. Para sair do vale, não vai sair de todo jeito, porque o caminho é estreito e tem que andar um atrás do outro, e o pastor na frente, e o pastor na frente, e o pastor na frente. Não despreza teu pastor, não despreza teu pastor. Olha para ele, porque olhando para ele, tu não vai se enganar. As feras não vai te devorar, as pedras não vai te destruir, porque olhando para o pastor, a Bíblia Sagrada diz que Paulo chega escrevendo, ele diz: uma coisa faço, que me esquecendo das coisas que ficaram para trás, eu prossigo, eu prossigo, eu prossigo, eu prossigo, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Aleluia. Olha para o teu Senhor, ouve a voz dele, porque ele vai te guiar para fora deste vale. Aleluia,
Aleluia. Tinha outros textos para ler, mas não vou ler, vou correr. Mas para sair do vale, tem que ouvir a voz e tem que seguir o pastor. Organiza. Porque Deus não gosta de desorganização. Deus gosta de organização. Aleluia. Oh glória. Oh aleluia. Eu lembro que quando eu cheguei lá na congregação, teve umas pessoas que foram ver a primeira vez o culto lá, gostou do movimento, gostou do negócio. Mas eu vou passar para cá. Vai passar, me deu o nome que eu vou levar para o pastor da igreja, porque aqui eu sou dirigente, o pastor da igreja é pastor Sérgio. Trouxe, ele aceitou como membro da igreja. Aí teve uma que chegou, linda, bonita, como todos os crentes é lindo, mas chegou com o espírito de Jezabel. Eu aprendi uma coisa, que quem tem vergonha faz vergonha mesmo. Mas o costume da Assembleia de Deus é puro, santo e enaltece o nome do Senhor. Quando ela chegou, eu vou usar uma expressão aqui, não sei se os irmãos conheceram, mas teve no nosso meio família do irmão Jobé, o irmão Zito, ele é presbítero em São Paulo. E ele é uma pessoa semi-analfabeta, mas é um homem de Deus. Eu gosto muito daquele irmão. E ele usava uma expressão dizendo assim: irmão, lá em São Paulo o negócio é sério. Tem irmão que chega com a boca pintada de vermelho, parece que está chupando sangue. E tem outras que chegam com o olho pintado, parecendo uma cateta velha. E tem outros com a cara mais lavada, quando o pastor está pregando, é mascando chiclete. Como se fosse uma cabra comendo capim seco. É a expressão do irmão lá, não é minha. Mas não é que é verdade mesmo, irmão? É verdade. No vale, Deus é Senhor. Mas para sair dele, tem que obedecer à voz do pastor. E a voz do pastor é essa: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz de cada dia e me siga. Vocês já leram Mateus 7, 13 e 14? A Bíblia diz: entrai pela porta estreita, porque larga a porta, apertado é o caminho que conduz para a perdição, mas apertado é o caminho estreito, é a porta que leva para a vida. A Bíblia Sagrada vai nos dar ali duas portas, duas multidões, dois destinos e uma ordem. A ordem de Jesus: entra pela porta estreita, porque entrando pela porta estreita vai dar no caminho da vida. Quer sair do vale? Ouça a voz do seu Deus e do seu pastor, porque você vai ver. Na vida do crente tem buraco, mas Jeová ainda tira crente do buraco. Aleluia, aleluia. No vale vai ter alguém para tentar devorar você. No vale vai ter alguém para tentar derrubar pedra sobre você para ver a tua queda. Mas o pastor já sabe que por aqui você não vai, porque ele vai na frente. Porque quando ele vai na frente, ele vai pisando no lugar seguro para a ovelha pisar. Aí a Bíblia Sagrada diz que todo aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz e me siga. E a palavra seguir, a expressão seguir, no grego quer dizer: aonde eu colocar o pé você coloca, onde o Senhor colocar o pé você coloca. Se Jesus pisar aqui, você pisa também. Você tem que seguir, é Jesus, é Jesus. Salmo de número 23, ele diz que tem vale. Aleluia. Mas saindo do vale, eu não vou me estender, porque as horas não esperam. Eu não vou me estender. Mas depois do vale, graças a Deus eu saí do vale. Graças a Deus nenhuma pedra caiu sobre mim. Graças a Deus eu não escorreguei e não tive nenhuma lesão. Graças a Deus eu não sofri nenhum problema no vale. Porque ouviu a voz e seguiu o pastor. Mas depois do vale ainda tem outra coisa. Quem? Os contra. Os contra? Os inimigos. Ah, meu Deus. Tem os contra. Porque o salmista diz: preparas uma mesa perante mim na presença dos contra. Ei, os contra, deixa eu dizer para você, pautado na palavra, deixa eu dizer para você que veio hoje neste culto de milagre, que aqueles que estão contra a tua bênção não vai ver você sem bênção. Aqueles que estão contra a tua cura não vai ver você sem cura. Aqueles que estão contra a conversão do teu marido não vai ver o teu marido desviado por muito tempo. Aqueles que estão contra
que a porta se abra, vai ver você entrar não por uma, mas por duas, mas por três, porque Deus ainda é aquele que faz contra a vontade dos nossos inimigos. Porque, irmão, a Bíblia Sagrada diz, é a Bíblia que diz, não sou eu. É a Bíblia que diz, não sou eu. 1000 cairão. Salmo de número 91, versículo de número 7. O verso de número 7. Ele diz: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Aleluia. Glória a Deus. Quem viu você chorando vai ver você alegre. Quem viu você pedindo vai ver você doando. Quem viu você cabeça baixo vai ver você olhando para cima e dizer: a minha vitória não vem dos montes, mas vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Que fez os céus e a terra. Ei, tem um do contra. Tem um dos contra. Esse obreiros não vai chegar a lugar nenhum. É o inimigo que diz, mas a escrita de Deus é diferente. Eu tenho patamares altos para você. A Bíblia diz que os inimigos de Jesus, aleluia, eu acho lindo Mateus 8, quando Jesus cura um leproso. A lepra era uma doença, era um caso de saúde pública na época. E a Bíblia Sagrada diz que aquele homem, quando viu Jesus entrar na cidade, na verdade Jesus já entrou na cidade, ele entrou na cidade, ele saiu do leprosário, porque quando ele recebia o diagnóstico do sumo sacerdote, recebia um papel ou uma carta mandando ele ir para o leprosário, raspar a sua cabeça, era de lepra, e tinha uma lepra na época de Jesus, que ela era tão avassaladora, que ela esfolava a carne toda, caía o nariz da pessoa, os lábios, os dedos das mãos e dos pés, as orelhas, danificava a visão, a coordenação motora. E estes homens, por decreto da lei, eles tinham que ir para o leprosário, fora do muro da cidade. Vestiam um pano de saco, penduravam a tábua no pescoço, dizendo: eu sou imundo, e um sino para avisar que ele estava se aproximando. Meu irmão, mas eu acho lindo uma coisa, é que quando aquele homem entra na cidade, Jesus estava lá. Eu acho até interessante que onde Jesus estava, não tinha menos de 300 pessoas ao redor de Jesus. Uma vez que Jesus se multiplicou com esse peixe, tinha mais de 5.000. Nós vamos usar essa quantidade. Aí eu fico pensando que aquele homem, por decreto de lei, ele estava proibido de chegar perto de uma pessoa por mais, o limite máximo era 100 metros. 100. Quando ele chegava, ele batia o sino e começava a gritar: imundo, 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 para ninguém chegar perto dele. Mas eu digo um negócio, que quanto mais Jesus chega perto do imundo, ele continua puro e purifica quem está imundo. A lei falava: se tocar é imundo, se tocar não vai adorar. Aquela lepra arrancou daquele homem o nome, a identidade, o direito de adoração, o direito de constituir uma família, aleluia, o direito de ir e vir. Mas quando ele se encontrou com Jesus, a expressão dele foi essa: eu bem sei. Aí é fé viva, aí é fé ativa, aí é fé em ação, é confiança inabalável. Ele disse: eu bem sei, se quiseres, pode. Eu acho até interessante isso, que todos nós aqui, todos, o mais culto que tiver aqui, tem muita coisa que a gente planeja, mas não pode executar. Querer não é poder. É um ditado lindo. Querer não é poder, é verdade. Agora só tem uma coisa: com Jesus ele quer e ele pode. O salmo, o leproso disse: eu bem sei, se queres, pode. Então Jesus nesta noite quer e pode te abençoar. Ele quer e pode te abençoar. Ele quer e pode te abençoar. Mas deixa eu te dizer, eu estou falando dos inimigos. Quem assinou a carta? O sacerdote, o sumo sacerdote. Dentro do templo, deu o diagnóstico, examinou, é lepra, para o leprosário. Não entra mais na tua casa, vai embora direto para lá. Aí quando Jesus cura, aí ele vai dizer o quê? Vai e apresenta-te ao sumo sacerdote. Ou o sacerdote apresenta a oferta que Moisés apresentou para a purificação da lepra. Irmão, quem assinou a tua derrota vai ter que revogar no negócio, porque quem assinou a tua vitória não foi teu inimigo, foi o teu Senhor. O sacerdote, além de assinar, foi eu que botei para fora, foi eu quem disse que não entra mais na igreja, foi eu quem disse que não canta, foi eu quem disse que não entra mais em casa, foi eu que tirei o nome dele. Agora você vai devolver tudo que você tirou, seu infeliz. Você vai revogar o que você mesmo escreveu, porque quando Jesus chega, o negócio muda.
muda de situação. Os inimigos vão ter que olhar e dizer duas coisas. Primeiro, ele está abençoado e o Deus dele é poderoso. Deus tem poder, meu Deus tem poder, meu Deus tem poder, e o teu Deus ainda vira ao avesso aquilo que o inimigo queria fazer contra a tua vida. E digo nesta noite que, como Deus fez com José, os males Deus transformou em bênção, porque teu Deus ainda é especialista em fazer crente triunfar na presença dos seus inimigos. Os contra não vão ficar cantando por muito tempo. Agora tem um negócio, irmão. Os contra, quando Jesus te abençoar, fecha a porta para ele não. Olha, faz aquele culto bem bonito. Coca-Cola. Aí tu vai chamar os irmãos de José, tu vai chamar Potifar e tu vai chamar a mulher dele. Ainda tu vai chamar o copeiro, que esqueceu, fingiu que esqueceu. Ei, não te preocupa. Porque os que disseram que você não ia conseguir, que estava vetando as tuas bênçãos, ele vai ter que tirar a mão de cima, porque o decreto de Deus já estava assinado a teu respeito. Vai e mostra ao teu adversário. Vai e mostra ao que disse que não ia acontecer. Vai e mostra para o que estava tentando impedir. Porque vai acontecer. Porque ele quer e ele pode. Porque ele quer e ele pode. Porque ele quer e ele pode. Aleluia, meus inimigos. Veja que termina, começa no deserto, tem um buraco, tem os contra, mas aí